passo pela situação de sempre querer colocar a câmera em algum cenário novo para fazer um cenário legal, mas sempre envolve a luz da janela e eu acho que fica refletindo, olha, no meu óculos. Então hoje eu vou testar, vamos ver. Se ficar muito incômodo o vídeo depois na edição, eu ver que realmente esse tanto de reflexo não fica legal, então a gente vai ter que ficar nos cenários usuais, que são os dois cenários que eu sei que ao mesmo tempo a luz não é tão boa, mas também eu sei que não vai ter esse tanto de reflexo. Enfim, hoje eu estou aqui com uma pilha bem grande de livros. Esses não foram todos os livros que vieram nos últimos 2 meses, mas eu quis trazer alguns. Se eu achar que depois dá pra gente fazer um novo vídeo, eu faço um novo vídeo. Então aqui eu tenho alguns livros que foram oportunidades. Alguns livros eu ganhei e outros livros eu comprei da biblioteca da minha mãe. Então por isso que tem tanto livro aqui. Não foi porque eu comprei novo, mas porque eram boas oportunidades. Minha mãe tava vendendo, então eu quis comprar eu mesma para aproveitar futuramente. Alguns eu nem penso em ler por agora, mas já vão ficar aqui porque eu sei que vão ser úteis em algum momento. Então, o que a gente tem aqui é alguns livros, poucos livros de literatura, alguns livros de educação e alguns livros de teologia. Então, a gente vai conversar. Vamos começar pelos livros. Vamos começar assim. C.S. Lewis. Bora lá. Eu tô aqui com 3 livros do C.S. Lewis. Primeiro é esse aqui, Surpreendido pela Alegria. Ele é aquela edição antiga, saía pela Ultimato. Eu acho que já tem uma edição nova da Thomas Nelson, naquela padronagem que tem agora dos livros todos, né, do C.S. Lewis. Então, é esse livro aqui. Que eu saiba, pelo que eu conheço desse livro, é uma biografia do C.S. Lewis, uma autobiografia do C.S. Lewis. Então ele vai comentar um pouco sobre a história de vida dele aqui. Pra mim, o mais interessante de ler C.S. Lewis é a maneira como ele escreve. Eu acho que ele era muito bom com a escrita, com a arte da palavra mesmo. E aqui deve ser interessante, assim, o que me chama mais atenção é a relação dele com os livros, com literatura, desde cedo. E aqui eu acho que ele vai comentar um pouco a respeito disso, da criação literária dele, né? Criação intelectual dele. Aí nós temos aqui O Peso da Glória, esse livro fininho. São 9 sermões que compõem uma das suas obras mais clássicas, O Peso da Glória. Então aqui são sermões do C.S. Lewis, escritos pelo C.S. Lewis, 9 sermões. Devem ser curtinhos porque é um livro mais curtinho. E aqui eu tenho também esse livro aqui sobre histórias, que é um livro um pouco maior. Esse livro eu já tinha pegado, emprestado e já tinha lido um artigo dele. Aqui existem vários artigos que o C.S. Lewis escreveu para obras literárias ou então para algum autor que ele gostasse muito. E aí analisando a obra de maneira mais geral. Vou só falar a respeito de alguns que me chamaram a atenção e que eu conheço e que estão aqui. Ele vai falar um pouco a respeito de contos de fada, então ele tem um texto escrito chamado Por vezes os contos de fada podem dizer melhor o que deve ser dito. Eu acho que deve ser legal ler esse capítulo junto com aquele A Ética dos Contos de Fada do Tolkien, porque eu acho que deve se complementar bastante, né, os 2 artigos. Aí fala sobre ficção científica, fala sobre o Hobbit, fala sobre o Senhor dos Anéis, George Orwell, enfim. E aqui ele também vai falar de alguns poetas, né? E eu li o texto dele sobre o Senhor dos Anéis, que é o capítulo 11, porque no meu último ano de faculdade, quando eu estava terminando o curso de letras, eu fiz um PIBIC. Para quem não sabe, um PIBIC é um projeto de pesquisa que dura 1 ano. E eu fiz esse PIBIC aqui na UNB sobre Senhor dos Anéis. Eu não vou nem falar sobre o que era, assim, eu me arrependo entre aspas. Foi uma boa experiência, foi uma boa orientadora. A experiência contabilizou para mim em conhecimento, em saber se realmente eu queria seguir com pesquisa ou não. Mas a pesquisa em si, eu sinto um pouco de vergonha. E eu acho que, enfim, se Tolkien lesse a minha pesquisa, ia ficar com raiva. Então, era um assunto de pesquisa que não era um assunto que me agradava, mas que eu joguei em cima de um livro que me agradava para ver se eu conseguia seguir com o ano da pesquisa sem me torturar demais. Então foi isso que eu fiz.
E por isso que eu li o texto que está aqui, que depois eu nem consegui aproveitar, porque como eu disse, os assuntos legais que envolvem Senhor dos Anéis não estavam envolvidos nessa pesquisa. Só um monte de, enfim, bagunças, coisas não tão legais. Então, eu acabei lendo tudo que tinha na biblioteca. Eu ainda morava com os meus pais, não tinha me mudado. Então, eu li o que tinha na biblioteca de conteúdo sobre Senhor dos Anéis, sobre Tolkien e sobre o assunto da minha pesquisa. E não foi tão útil para a pesquisa, mas é um texto muito, muito legal, o texto dele aqui sobre o Senhor dos Anéis. Eu nem sei se eu cheguei a marcar, não cheguei a marcar. Então vai ser interessante ler novamente esse texto e ter percepções novas, né? Então tá aqui, sobre histórias. Eu acho que o Lewis crítico literário é muito bom. Eu li um livro que chegou aqui de presente, eu já li, eu vou mostrar daqui a pouco, cujo prefácio, cuja introdução é do Lewis. E o Lewis, como teórico mesmo, na área de especialização dele, que é literatura, é muito, muito bom. Agora vamos partir para os textos literários mesmo. Primeiro, esse aqui, O Capote e Outras Histórias do Gogol. Livrinho curtinho, quero muito ler. Eu cheguei a ler o romance inacabado do Gogol, que eu não me recordo qual é o nome. É alguma coisa sobre os mortos, né? Alguma coisa mortos. É um romance mais conhecido do Gogol e é inacabado. Ele é um texto que não tem final porque o Gogol faleceu antes de terminar aquele livro. Mas, mesmo assim, a parte que já estava completa, eu achei confusa. Achei um texto confuso. Eu não cheguei a terminar aquele livro, pelo que eu me lembro, porque eu achei um texto muito confuso. Eu acho que não faltava só dar o final, mas faltava dar todo o acabamento pro livro. Mas, de qualquer forma, o que eu senti do Gogol lendo aquele livro foi o humor. Então, ele é um autor bem humorado. Havia partes ali que eram muito, muito engraçadas e sempre com aquele humor um pouco ácido. Então, pelo que eu conheço desse conjunto de textos aqui, o que eu mais conheço, já sei a história toda, é O Nariz. E o conto O Nariz, essa daqui é uma coletânea de contos, esqueci de mencionar, mas eu acho que o título dá pra gente perceber, né? O Capote e Outras Histórias. Então são vários contos, incluindo esse conto que dá título à coletânea O Capote. O Nariz, eu já conheço a história e sei que é muito engraçado, e engraçado naquele nível, o texto que eu já li dele, que é um engraçado meio ácido. Então eu estou com expectativas, eu quero ler ainda esse ano O Capote. Eu tô com saudade de ler contos. A última vez que eu li contos foi meses atrás, com um vídeo que tá aqui no canal até, em que eu menciono os textos, em que eu faço um apanhado de textos lidos do Lima Barreto, aquela coletânea listrada da Companhia das Letras para os textos do Lima Barreto. Eu li alguns e fui comentando numa espécie de vlog, e tá aqui no canal, mas já tem meses que isso aconteceu. Então eu quero ler algum conto aí até o final do ano, alguns contos. Aliás, eu quero ler contos e textos de Natal. Então, se alguém conhece algum texto, algum conjunto de contos, alguma coletânea de Natal e quiser recomendar, por favor, fique à vontade nos comentários. Agora, um livro que eu ganhei de presente e que tem a introdução do C.S. Lewis, o que contribuiu muito para esse livro, fez esse livro crescer muito, a introdução dá uma contribuída muito grande para você entender onde é que o livro tá te levando. Eu postei no Instagram que tava lendo esse livro e 2 pessoas me perguntaram se eu ia fazer resenha. Eu vou tentar fazer a resenha desse livro porque eu acho que tem muita coisa para falar, mas ao mesmo tempo é um livro muito fragmentado em assuntos. É o que a minha percepção de leitura foi a seguinte: eu consigo perceber as ideias, os temas centrais, o que está sendo abordado em alguns episódios do livro. Mas qual é a ideia do todo? Eu não consegui juntar o todo. Então talvez fique uma resenha um pouco fragmentada. Mas de qualquer forma eu vou tentar fazer, porque eu acho que esse é um livro que tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra falar sobre ele. E o que eu tô falando aqui é do livro Fantastes, do George MacDonald. Essa edição vem com essa capa, ó. E aqui tá o livro. E pra quem não conhece, dizem que o George MacDonald é o avô da fantasia, né? Porque é como se o Tolkien fosse o pai da fantasia e o George MacDonald fosse
o avô da fantasia. Pelo que eu pesquisei, o Tolkien, no final da vida, já não gostava nada daquilo que o MacDonald escrevia. Ele tinha mais ou menos as mesmas críticas que ele tinha à fantasia do C.S. Lewis, no sentido de que era muito escrachada, era muito direta, ela não tinha, digamos assim, voltas, ela não tinha uma sofisticação que ele buscava nas obras dele. E realmente, quando você vai ler Senhor dos Anéis, você vê que o Tolkien e outras obras, né, como Silmarillion, por exemplo, outras obras, até o Hobbit, que é um pouco mais simples, tem um teor mais infantil, ele tá buscando ali uma sofisticação. De qualquer forma, o que o Lewis fala aqui na introdução é que essa é uma obra grandiosa, não pela escrita, mas pela construção daquele universo. E o que é o Fantastes? O Fantastes é um romance de fadas, é um conto de fadas, ele chama de romance de fadas porque é maior, para adultos. Então, não é um livro infantil, é um livro bem sombrio, e não é nem que não é infantil só porque é sombrio. Ele não é infantil porque ele tem camadas que as crianças não acessam. Assim, eu acho que um bom conto, uma boa história infantil, ela tem camadas que as crianças acessam e que os adultos acessam. E aqui eu acho que é mais só adulto que consegue acessar todas as camadas dessa história aqui. Mas é uma história muito, muito interessante e em alguns momentos muito bonita, apesar de muito triste. É triste, é bonito, é melancólico, mas é muito interessante. Vou tentar fazer resenha em breve para esse livro. Agora, partindo para livros sobre educação, eu vou colocar até um livro aqui que não é exatamente sobre educação, mas a gente vai pontuar ele aqui. Primeiro, esse aqui, ó, que sai pela editora Quirion e se chama Crianças que Leem, o que pais e professores podem fazer para ajudar. Eu já conhecia esse livro, eu já tinha visto indicação desse livro no Instagram de uma mãe que eu acompanho. Então, esse já era um livro que estava na minha lista. Ele é interessante, ele é destinado a pais e a professores. Então, não é só a pais, é a qualquer um que tem uma relação com crianças e que queira trabalhar essa questão da leitura com as crianças. Pelo que eu vi, esse é um livro bem mais prático. Ele não é um livro tão teórico, é um livro curtinho. Então, ele vai falar sobre como o cérebro da criança reage à leitura. Nada disso, é uma coisa mais prática, pelo que eu percebi aqui. E tô ansiosa para ler. Na mesma alçada, nós temos esse livro que eu não conhecia, que sai por uma editora chamada Manoli, e se chama Criar Leitores para Professores e Educadores. Esse livro aqui, do José Moraes. Eu não conhecia esse livro, mas quando a minha mãe estava vendendo a leva de livros que ela estava vendendo, eu encontrei esse, pesquisei na Amazon e vi que ele está esgotado, assim, você não encontra esse livro mais para vender, pelo menos novo, né? Então eu achei uma baita oportunidade, minha mãe falou que é muito bom esse livro aqui, e ele também tem essa estrutura, ele parece ser um livro um pouco mais prático, ele não é tão teórico, não vai falar sobre cérebro da criança, nem nada disso. Vou falar um pouquinho aqui dos capítulos. Capítulo 1. A aprendizagem da leitura inicia-se em casa, na creche e na escola infantil. Capítulo 2. Para ler muito é necessário saber ler. Então, o que é ler e o que é saber ler? Enfim, me parece interessante. Tá aqui para a leitura nessa área. E aqui eu queria até pontuar uma questão. Eu fico pensando, quando eu coloquei esse YouTube no ar, quando eu comecei a fazer vídeos pra cá, eu fiquei um pouco na incógnita, porque muita gente fala que você precisa ter um nicho. Você precisa ter um nicho de atuação. Então, quanto mais nichado, melhor. Você não pode falar sobre livros, você tem que falar sobre livros específicos, então livros de literatura. E o canal, então, se tornou voltado para isso, livros de literatura. Só que, apesar dessa ser a minha formação em letras português e o meu mestrado em literatura, então eu tenho uma bagagem de literatura, ainda assim, eu esse ano passei por vários movimentos de mudança da minha vida e, consequentemente, dos meus estudos. Então, os meus interesses de estudo mudaram. Não no sentido de que eu deixei de me interessar por literatura, porque, para mim, literatura ainda é o carro-chefe da minha vida, e eu acho que vai ser o resto da vida. Mas eu tenho novos interesses e isso
fez com que as minhas leituras ficassem um tanto dispersas. Eu dei uma parada no estudo e na leitura de literatura justamente porque eu já trilhei um caminho e agora eu queria trilhar um caminho inicial em outros assuntos, em educação e em estudos teológicos. Então, como eu já não tinha nada de bagagem, eu pensei, vou focar nisso aqui até eu ter pelo menos um caminhozinho simples, simplório, de pedras, traçado, para depois eu tentar equilibrar essas áreas do conhecimento. Então, muitas vezes eu fico pensando aqui a respeito do alcance dos vídeos para outras pessoas, justamente porque é vasto. E aí, em muitos momentos eu fiquei pensando, será que eu devo trazer só literatura aqui? Ou eu devo trazer só um tipo de livro? Só livros sobre educação, só livros sobre teologia? Só um tipo de livro, justamente para seguir a regra dessas pessoas que conhecem um pouco mais de internet do que eu e falam que você precisa ter um nicho? Aí depois eu fiquei pensando que eu acho que isso não seria tão bom porque, primeiro, ia restringir muito o canal. E segundo, porque esse canal aqui é para minhas experiências de estudo e leitura, são o foco desse canal. Então, vai ter multiplicidade, não tem como eu tratar de um assunto só aqui. Vai ter multiplicidade, vai ter vários assuntos ao mesmo tempo, misturados. E é isso aí mesmo. Então, eu espero que quem assista por essa também multiplicidade, por não ser uma coisa só um canal de literatura, só um canal de teologia. Eu conheço muitos bons canais de teologia, mas só falam de teologia, muitos canais de literatura, mas só falam de literatura, e muitos canais de educação que só falam de educação. Então eu acho que alguma coisa diferente não vai ser tão ruim. Continuando livros sobre educação, aqui eu tenho esse famoso livro, A Educação da Vontade, da editora Quirion. Eu sempre vi as pessoas recomendando esse livro para quem já leu aquele livro do Padre Sertilanges, O A Vida Intelectual. Recentemente eu li esse livro e vai sair vídeo no canal aqui, eu acho que ainda esse mês, sobre esse vídeo. Eu já tô com a resenha escrita, organizada, só falta gravar. E A Educação da Vontade é muito recomendado para quem já leu aquele livro, como se fosse parzinhos, mas não é do mesmo autor. Aqui a gente tem um outro autor, que é um pedagogo e acadêmico francês, o Jules Payot, eu acho que é Payot, e ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da educação da vontade. Ele vai falar então sobre como, pelo que eu já li e assisti a respeito desse livro, ele vai falar um pouco a respeito de como educar a vontade e como que a vontade às vezes pode ser um grande empecilho na vida de estudos. O Padre Sertilanges, lá na Vida Intelectual, dá uma passada a respeito desse assunto, de como que a disciplina é importante na vida de estudos. Mas é uma passada bem rápida, eu acho que aqui vai ter uma aprofundada nesse assunto especificamente. Então, vamos ver. Por último, um livro que não é nem tanto sobre educação, mas comecei a me interessar mais por estudar ativamente sobre educação com relação à família. Então, o ambiente familiar e como o ambiente familiar contribui para a educação de todos que estão ali, não é só das crianças, mas todo o ambiente familiar também condiciona a educação àqueles que já são adultos, os adolescentes, enfim. Então, a gente tem aqui esse livro da Edith Schaefer, que todo mundo fala super bem, O que é uma família. Eu quero ler esse livro em breve e todo mundo fala que esse livro é muito, muito, muito bom. Então eu nunca li nada da Edith Schaefer, nem do marido dela, o Francis Schaeffer. Então vamos ver como que vai ser essa leitura. Agora sobre teologia, a gente tem vários livros aqui. Primeiro, sobre o Sermão do Senhor na Montanha, incluído o Pai Nosso, de Santo Agostinho. Esse livro sai na edição bilíngue, ele é latim e português, pela Filocalia, e nessa edição Grandes Comentadores. Essa é uma coleção Grandes Comentadores, é uma coleção que tem vários livros sobre comentários de trechos de textos bíblicos feitos por grandes comentadores aí da antiguidade. Então, eu não conhecia essa coleção, mas me interessou muito esse livro aqui. Ano passado eu li As Confissões de Santo Agostinho, gostei muito e grande parte do motivo pelo qual eu gostei tanto daquele livro foi pela beleza na escrita mesmo. Santo Agostinho escrevia de uma maneira muito bonita. Então, eu fiquei interessada por ser Santo Agostinho e por ser um comentário sobre o Sermão da Montanha.
O meu livro favorito deste ano foi um conjunto de estudos do Sermão da Montanha. Então foi esse livro aqui, ó. Estudos do Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse livro foi, assim, surreal pra mim. Eu acho que esse livro é tão bom, eu acho que ele entra facilmente nos 5 melhores livros que eu já li em toda a minha vida, Então ele é um livro muito, muito, muito bom. Ele destrincha muito. Isso aqui foi um conjunto de sermões que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ele chegou a escrever para a Capela de Westminster, ele chegou a realmente dar esses sermões e eles foram transcritos aqui, modificados, é claro, né? Aquela coisa de que quando a gente tem um livro que vem de uma narrativa oral, é um trabalho árduo, principalmente da edição, trazer aquela narrativa oral para aquilo que é uma narrativa escrita. Não é tão fácil assim. E deixar principalmente o livro fluido, porque a narrativa escrita, o que é escrito é muito diferente do que a gente fala no nosso dia a dia e até em apresentações mais formais. Então é um trabalho árduo, mas essa edição é muito, muito boa. Ela sai pela Editora Fiel e eu fiquei, assim, chocada com a maneira de escrever do Dr. Martyn Lloyd-Jones e o quanto que ele conseguiu aprofundar e falar tanta coisa a partir do Sermão do Monte, que realmente você vê que é um negócio inesgotável. Então, porque eu li esse livro, eu quis ler também o Sermão do Monte, o estudo do Santo Agostinho sobre o Sermão do Senhor na Montanha. E aqui a gente tem um livro bem mais curto. Eu já comecei a ler, provavelmente eu não vou trazer resenha aqui, mas o que eu consigo perceber é que, obviamente, esse livro aqui é muito melhor no quesito de ser muito mais profundo, trabalhar muito mais questões do que esse livro de Santo Agostinho. Lembrando que isso aqui, metade das páginas é em latim, né? E a outra metade, então, é um sermão bem curto, assim, de Santo Agostinho. Fora que aqui você tem algumas percepções e algumas interpretações das quais eu discordo, porque Santo Agostinho tinha aquela ideia muito matemática de santificação. Então, enfim, eu não sou católico romano, então muitas das coisas que Santo Agostinho coloca aqui eu discordo. Mas aqui a gente já tem um estudo que em alguns momentos eu fiquei meio com uma pulga atrás da orelha. Eu não vou dizer que eu achei que tudo estava certo na minha, digamos assim, na minha ignorância. Eu estranhei alguns pontos que foram levantados pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones, mas não foi grandes coisas. Aqui eu tô discordando bem mais e em muitos assuntos e muitas percepções de Santo Agostinho. Mas ler Santo Agostinho é um deleite. É muito, muito, muito agradável ler Santo Agostinho. Então, mesmo com esses problemas, eu darei prosseguimento e quero ler outras coisas de Santo Agostinho. Não tem problema algum com as percepções dele, que eu acredito que estão um pouco equivocadas. Agora, já que eu falei sobre o Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando eu li esse livro sobre o estudo no Sermão do Monte, eu fiquei, assim, estarrecida com a maneira de escrever, de explanar, de organizar ideias do Dr. Martyn Lloyd-Jones, mas eu busquei alguns livros dele, traduzidos, e eu achei muito poucos. E os que eu achei não tinha tanto interesse, assim, nos assuntos. E aí eu percebi, então, que muitos dos livros não tem edição já há bastante tempo. Tanto é que eu joguei na Amazon e muitos dos livros que estão lá já não estão disponíveis para compra diretamente pela Amazon, e sim por algum revendedor, né? E normalmente usado. Então, eu deixei passar, falei, depois eu volto pro Dr. Martyn Lloyd-Jones, em algum momento eu vou voltar para ele. E agora eu acho que chegou a hora de voltar para ele, porque eu comprei da minha mãe esses 3 livros. Essa daqui é uma trilogia, um conjunto de 3 livros dele. Você vê que um até está em uma edição diferente dos anteriores, né? Mas muito, muito, muito bom e muito interessante. O 3º livro eu estou muito ansiosa para ler, então vou comentar um pouco a respeito desses aqui. Aqui a gente tem Deus o Pai, Deus o Filho, primeiro volume de uma série de 3 pelo famoso pregador. Isso daqui também foi um conjunto de sermões que ele deu na Capela de Westminster, que, se eu não me engano, foi em... Aqui não tem a data de quando que ele deu esses sermões. Enfim, aqui a gente tem, então, essa coleção que sai pela Editora PES, chamado Grandes Doutrinas Bíblicas. E o primeiro volume, Deus Pai,
e Deus Filho. E aqui o segundo volume, Deus Espírito Santo. E o terceiro e último volume é A Igreja e as Últimas Coisas, que é um livro um pouco mais fininho, mas esse título me chamou muita atenção. Eu quero muito ler esse livro em breve. Vou analisar então o último livro de teologia que nós temos aqui. É esse livrão grande e muito conhecido e muito bem falado, que é o Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma análise do credo apostólico pelo professor Amister Maia, que sai pela editora Fiel. Então, que eu saiba, o professor Amister Maia, eu não sei se tem aqui descrito, deixa eu ver. Ele é professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul e atua como professor lá. Então, essa é uma análise bem aprofundada, assim, bem grande. Crianças gritando. Essa é uma análise bem profunda do credo apostólico, ele vai destrinchar o credo apostólico. Pelo que eu já percebi aqui folheando, ele não divide o credo em partes para aí falar sobre cada uma dessas partes. Acho que ele deve ser apenas uma análise de cada uma das partes, analítica de cada uma das partes do credo. Eu acho que tem mais coisa aqui. Eu acho que ele vai usar do credo para falar de coisas que estão além do credo apostólico. Não sei. Por exemplo, o primeiro capítulo é credos e confissões. Então aqui ele vai falar sobre vários credos. Apostólico, credo niceno constantinopolitano, enfim, ele vai pontuar alguns credos. Então eu acredito que não seja só sobre o credo apostólico. A gente tem aqui, o credo apostólico é um dos mais antigos e belos documentos da cristandade. Sua fórmula sucinta e fácil de gravar tem sido usada pela igreja cristã há quase 2000 anos e representa um verdadeiro compromisso de fé do cristão sincero. Nessa importante obra, escrita com clareza e profundidade pelo professor e pastor Amister Maia, o credo apostólico é comentado em detalhes e apresentado em toda a sua riqueza teológica e devocional. O livro que o leitor tem em mãos é uma pequena teologia sistemática e uma obra de referência para ensino tanto em igrejas como em seminários. Então, bem interessante esse livro aqui, né? É isso, gente. Então, esse é o amontoado de livros que chegou por aqui. Se esse vídeo tiver uma boa adesão, eu trago os outros livros, porque tem ainda bastante livro pra gente comentar que chegou aqui na estante. A estante encheu muito rápido, mas foi por uma grande oportunidade que eu tive aí de buscar livros em bom estado e, ao mesmo tempo, livros que eu sei que me serão úteis no futuro. E é bom já ter por aqui. Então é isso, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, comenta se você já leu algum desses livros, se você tem interesse em ler algum desses livros, e se inscreve aqui no canal, tá? Um beijo, tchau, tchau!